Eu quero agradecer a presença de todos. Acho que esse é um bom momento para a gente encerrar o ano discutindo projetos de inclusão, projetos transformadores nas nossas cidades. Nós, para a UNCLM, também é um prazer estar aqui nesse momento de discussão desse assunto tão importante no momento que vivemos na sociedade. Para nós, que temos uma função de execução, de executor das políticas formuladas pelo Ministério, a gente saber que desses debates, dessas discussões em relação às políticas públicas de educação, saiam bons projetos e a gente tenha uma efetiva aplicação dos recursos na educação. Poder ter aqui em torno de 150 dirigentes municipais dedicados, mergulhados durante 3, 4 dias a refletir sobre esse processo, retornar para o seu município e constituir agendas que estão voltadas para a possibilidade de construir um outro pacto social nesse país a partir da educação, isso só pode ser visto com excelentes olhos. Essas oportunidades de reflexão nos levam a buscar uma parceria com os diversos órgãos da educação, principalmente com a sociedade civil organizada, para que possamos buscar políticas afirmativas de inclusão social. E por isso que eu fico absolutamente comovido de ver como a Undime traduz, de certa forma, nesse seminário, essa preocupação que nos ocupa já há quase 2 anos, de tratar as diferenças com toda a profundidade que o assunto merece ser tratado. E nós sabemos todos aqui que não é simples tratar dos assuntos que esse seminário trata. Nós, professores e professoras, principalmente das séries finais do ensino fundamental, não temos uma disponibilidade para estas diferenças. E temos um outro problema, né? Nós temos uma dificuldade grande em entender que aqueles meninos pobres têm o mesmo direito do que aqueles meninos de classe média que frequentavam a escola. E nós, dirigentes, temos que tomar cuidado, porque a tendência é, ao sermos pressionados pela opinião pública, a tendência é regredir, a tendência é retroceder. Então, essa escola para todo mundo, que os meninos ficam aí e não são reprovados, isso não é bom, as famílias acham que a escola não entende. Tem sempre alguém mais à direita deste prefeito, mais à direita da secretaria, que vai pressionar para que a gente volte ao modelo anterior. Aquele dedicado jornalista que vai lá fazer uma cobertura sobre educação ou temas afins, o que ele tem? Ele tem uma visão tradicionalmente estigmatizada do processo social e gera alguns estereótipos que estão associados à renda das pessoas, à etnia das pessoas, às várias dimensões. Se por acaso essa sociedade tivesse assegurado que esses jovens jornalistas hoje, que estão nos grandes jornais nacionais, tivessem tido como companheiros de sala de aula pessoas pobres, pessoas negras, pessoas de outro ambiente socioeconômico, e tivessem simplesmente frequentado o cotidiano dessas pessoas, de seus pais, muito provavelmente a sua capacidade de reflexão, sem nenhum viés, seria muito mais sofisticada. O que eu estou querendo dizer, simplesmente com esse exemplo pueril, é que a diversidade garante qualidade, porque ao garantir equidade no sistema de aprendizagem como um todo, faz com que não o negro aprenda melhor, evidentemente faz para ele também, mas faz com que o branco aprenda melhor porque está convivendo em sala de aula com o negro. Então a diversidade aqui produz uma aprendizagem no estágio superior. Bom, esse programa ele
ele é fruto de um acordo de cooperação técnica com a Unesco. Ele já é conduzido pela Unesco há mais ou menos 5 anos, né? E tem colhido muitos bons frutos na escola. Para alcançar esse objetivo em geral, ele pretende promover e ampliar a integração entre escola e comunidade. Como os senhores e as senhoras sabem, todas as pesquisas em educação apontam para a qualidade da educação a partir de um projeto político-pedagógico construído pela escola. E um projeto político-pedagógico construído pela escola implica na comunidade escolar, com a participação de todas as pessoas da comunidade escolar. Isso quer dizer alunos, professores, funcionários da escola. Depredação, pinchação, roubo, acontecia frequentemente nas escolas, nas unidades escolares de Nova Iguaçu. O programa Escola Aberta vem alterando esses índices muito substancialmente, porque essa comunidade em torno da escola é que tem os filhos que estudam na escola, que tem os filhos, alguns envolvidos no tráfico, outros que necessitam de estar na escola e não estão na escola. Essa comunidade vindo para dentro da escola é que começa a perceber, né, que a escola também é o espaço dela. Começamos a fazer um trabalho com o objetivo de construir coletivamente uma proposta viável para a Rede Municipal de Educação a partir da participação popular, a partir da necessidade, a partir do ouvir. Foi definido um projeto político-pedagógico de rede. Nós temos definidos os referenciais pedagógicos, houve uma diminuição de alunos por turma e também o aumento de vagas na educação infantil. Nós conseguimos criar 6 creches, né, em 4 anos. Nós não queremos projetos, nós queremos que a questão da diversidade se torne efetivamente política pública e que se institucionalize, ou seja, que as secretarias, que dentro das secretarias municipais e dentro das secretarias estaduais da educação se criem coordenações que contemplem a questão da diversidade, seja coordenações do campo, seja coordenações que trabalham a diversidade como um todo, a questão étnica, a questão racial e a questão indígena. Por quê? Porque nós passamos. Nós passamos. E ela não pode ficar, de questão da diversidade, ela não pode ficar sob responsabilidade de uma pessoa ser mais sensível a isso ou não. Eu não estou falando de sensibilidade, nós estamos falando de direitos. Angra dos Reis tem 16 escolas em ilhas. E muitas vezes a escola era a única presença do poder público naquela localidade. E às vezes estava mal representada. E nós começamos um programa de revitalização, de resgate da autoestima dessas populações de sertão e de ilha. E uma alternativa foi abrir a escola não só para os alunos, mas também para as suas famílias, para que eles se identificassem. Porque você falar para o pescador, olha, vai chegar o período de defesa, você não pode pescar, mas não dá alternativa a ele, é lógico que de madrugada ele vai jogar a rede lá e fazer a sua pescaria. Daí surgiu então o programa Sertão Vivo e Ilha Viva. Quando o município foi fundado, e no primeiro ano de mandato do primeiro prefeito, em 93, já existiam 2 escolas indígenas. No nosso primeiro ano, a gente fundou mais uma escola, que é a Escola Samuel Piampo. E de lá, dessa escola, já saíram alunos com ensino fundamental, primeiro segmento do ensino fundamental, e se formaram e concluíram as últimas séries em cursos oferecidos por entidades indígenas. E desses alunos que se formaram em cursos oferecidos por entidades indígenas, hoje já são professores na mesma escola indígena, porque a demanda lá aumentou bastante, e também em outras comunidades indígenas. Aconteceu no município de Santa Carmen uma experiência de assentamento que eu acredito que foi feita para não dar certo. Não houve preparação, não existia a concretização para o trabalho coletivo. O único objetivo naquele momento era agradar politicamente a algumas pessoas. Então formamos, através uma equipe encabeçada pela UNEMAP, um projeto de graduação para os professores, a construção da pedagogia da terra, e estamos trabalhando e sonhando em recebermos a contemplação do projeto do EJA nos assentamentos da região do estado do Mato Grosso.
A proposta da Escola Timbira, né, é o resultado de um processo de discussão entre a Comissão de Professores Timbira, a equipe do Programa de Educação do CTI e a Associação Tocantins das Comunidades Timbira do Maranhão e Tocantins. Então, desde 92, esses 3 agentes sociais aí vêm discutindo a melhor forma de se implantar uma escola que respeitasse a forma de aprendizagem dos índios. Então, nós já estamos hoje com uma carga horária de 2.800 horas e nós temos materiais específicos apenas para o primeiro e para o segundo ciclo. E aí nós estamos trabalhando em parceria com o MEC para desenvolver materiais para o terceiro e quarto ciclo. Para nós, educação ambiental é trabalhar na construção de um outro olhar. Um olhar mais justo, mais solidário, né? Mais equânime, um olhar que possa nos ajudar a construir um outro modelo de civilização. Uma civilização mais sustentável, uma civilização que não esgote os recursos naturais, que respeite a capacidade de carga, de suporte, de regeneração do planeta, mas uma civilização que repense o seu modo de produção, de consumo, de descarte. E para isso a gente precisa formar jovens com grande poder de crítica, com grande conhecimento, com argumento, para que eles possam brigar, batalhar, construir, ajudar a construir políticas públicas mais sérias, mais adequadas e mais profícuas nesse país. Os adolescentes em conflito com a lei, embora façam parte do mesmo quadro acima citado, não encontram eco para a defesa dos seus direitos, como os adultos, pois pelo fato de terem praticado um ato infracional, são desqualificados como adolescentes e rotulados como infratores, predadores, delinquentes, perigosos e outros adjetivos estigmatizantes que constituem uma face da violência simbólica, impedindo-os de retornar ao convívio social. Com muita humildade, que eu acho que deve se aproximar do tema, e reconhecer que as dificuldades, as limitações, não são apenas de natureza de recurso ou de política, são também limitações da natureza da opinião pública, da natureza dos nossos parceiros, que tendem a encontrar como solução mais fácil o que nós vamos chamar aqui do processo de criminalização do jovem. A partir do momento em que a gente entra no presídio, e o presídio eu estou falando de parcerias, né, dificuldades, a partir do momento que o presídio é estadual, e nós estamos trabalhando em nível municipal, nós somos oposição ao governo do estado, portanto as nossas políticas nem sempre são compartilhadas por todos, né? Todo mundo diz que quer acertar, desde que a gente não bote um carimbo com o P na frente, né? Esta política é do P tal, esta política é do PTY, né? Enfim. Bom, o nosso trabalho na FEBEM foi assim, uma demanda no momento de uma crise enorme em 99. Qual era o nosso diagnóstico, os desafios? Nós tínhamos que atender, primeiro, um aluno que tinha uma provisoriedade de tempo. Segundo, a heterogeneidade. Ele tem uma heterogeneidade de idade, de vida e de escolaridade. Terceiro, teria que haver um trabalho que fosse significativo para eles, que desse sentido, que eu selecionasse conteúdos que não poderiam fugir a um sistema escolar, porque esse menino tem direito a voltar à escola. Então a responsabilidade nossa é não dar qualquer coisa que depois não sirva para ele ser avaliado. Dessa maneira, nós construímos um material que dá aproximadamente para trabalhar 1 ano numa unidade e que o professor tem espaços para ir criando novas atividades. Pesquisas indicam que nós, profissionais de educação, negamos a existência de racismo nas nossas salas de aulas, nas nossas escolas, como se nós sentíssemos culpados pela sua presença no cotidiano escolar. E na medida que nós negamos a sua presença, nós também deixamos de perceber o quanto que isso é prejudicial para os nossos alunos. O que significa ser uma criança negra ou branca nas relações sociais
que se estabelecem na escola? E qual a contribuição da escola para a construção de uma sociedade e de cidadãos menos racistas? Eu entendo que essas são questões que devem sempre pautar a orientação dos nossos trabalhos. Belo Horizonte tem uma população negra grande, mas com uma mentalidade absolutamente da classe média branca. Então, desde 94, que nós assumimos que nós não íamos não fazer a discussão e não cair na armadilha de que a questão do racismo, do preconceito não existiam na escola. Nós temos trabalhado não só intersetorialmente, como começamos a dedicar um tempo grande na produção de material. E a gente não tem nenhuma ilusão de que Belo Horizonte será uma cidade sem racismo, porque a gente faz esse trabalho, mas a gente sabe que a gente ajuda, né, na educação de meninos, meninas, pais, mães e professores para serem mais críticos e mais atuantes nesse lugar. Vocês estão vendo ali, né, pelos números, que a experiência junto à Secretaria Municipal da cidade de São Paulo teve como objeto formar 1.600 educadores da sede municipal e foi centrado numa bibliografia especializada. O segundo projeto, desenvolvido em Campinas, foi o Educar para a Igualdade Racial, Formação de Educadores. Em Campinas, esse projeto teve uma especificidade, que ele trabalhou primeiro com a capacitação de multiplicadores para o tratamento da diversidade humana e da pluralidade cultural, e a Prefeitura, a Secretaria de Campinas, criou uma estrutura específica para desenvolver esse trabalho. Entre 2003 e 2004, foram formados 300 professores e 200 gestores de políticas públicas e 8 educadores étnicos. A EJA, que em muitos casos, não em todos, é um reflexo pobre da escola regular, tende a tentar homogeneizar, tratar diferentes de uma forma igual, quando o tratamento tem que ser heterogeneizado, tem que ser heterogêneo. É um prazer enorme poder socializar, compartilhar com vocês todos a experiência de educação de jovens e adultos, particularmente de alfabetização, desenvolvida no município do Natal, que é o programa Geração Cidadã Reduzindo o Analfabetismo. Então, quais são os princípios que inspiram a experiência? Educação como processo de humanização, jovens e adultos são olhados como sujeitos de aprendizagem, o princípio do aprender a aprender como base para a organização do trabalho pedagógico em EJA, o contexto como ponto de partida. Então é preciso se conhecer a história dos alunos, né, para que se possa pensar o trabalho pedagógico, um ambiente de interação e diálogo e a autoavaliação como caminho para a autonomia. Até 2004, nós inscrevemos 18.421 alunos, que estavam distribuídos por todas as zonas da cidade, que são 4, com 58 localidades. Portanto, nós chegamos aos bairros, assentamentos, conjuntos residenciais, e as nossas salas de aula funcionam tanto em escolas públicas do estado ou do município, quanto em igrejas, associações, salas, residências. O projeto Semear é um projeto de articulação e de intervenção de políticas de educação do campo e